1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos começar hoje uma mensagem, é provável que não dê para terminá-la hoje, a gente vai deixar então para continuar no próximo domingo. 1 Samuel 16, versículo de número 14. Nós vamos estar lendo alguns versículos, então, do 14 até o 23. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem, e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. E você diz amém. Como eu disse, eu quero iniciar hoje uma mensagem e continuar ela no próximo culto, e quem sabe também tenha a terceira parte. Vai depender muito da revelação que o Espírito Santo me der. No versículo 14, nós temos a afirmação de que um rei que abandonou Deus, foi por Deus abandonado. E a pior consequência na vida deste rei chamado Saul, por seu abandono de Deus, por ter rejeitado o Senhor e pelo Senhor ter sido rejeitado, é o fato de que o Espírito do Senhor se retira dele. Para um homem ou uma mulher de Deus, o que faz-nos ser de Deus, como disse o apóstolo Paulo, é o penhor do Espírito em nós, ou seja, o Espírito de Deus habitando em nós, tabernaculando em nós, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, como disse Jesus. Somente aqueles que em Jesus depositam a sua fé e a Jesus entregam a sua vida. O Espírito de Deus faz morada naquele e naquela que se rende ao amor de Deus
e se dispõe a Deus para ser súdito, porque Deus é rei, para ser adorador, porque Deus é Deus, para ser servo, porque Deus é Senhor. O Espírito Santo, ele é, ou a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo tabernaculando, habitando no salvo, é uma das conquistas do sacrifício de Cristo na cruz. Antes da cruz, Deus visitava alguns, o Espírito de Deus vinha, repousava sobre alguns. Alguns escolhidos como os reis de Israel, e não qualquer rei. Sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o povo, e os profetas, a boca de Deus para falar ao povo, eram homens que Deus vinha, repousava sobre eles, se apoderava deles, habitava neles, usava eles, mas não todo o povo. Não era todo adorador, não era todo servo, não era todo súdito que tinha a graça de receber em sua vida o Espírito Santo. Isso só veio a acontecer, só tornou-se possível a partir da remissão do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Portanto, é uma conquista da nova aliança, é uma conquista da cruz, de forma que nós, que somos da nova aliança, nós devemos nos sentir mais privilegiados do que os judeus, mais honrados do que os judeus, porque nós, o povão, não apenas agora o sacerdote, o pastor, o apóstolo, o bispo, não, todos que se entregam a Jesus, verdadeiramente o aceitam como Salvador, tornam-se habitação do Santo Espírito de Deus. O amigo divino, o guia divino, o mestre divino. Portanto, não lhe falta mestre, não lhe falta guia, não lhe falta amigo, não lhe falta consolador. O Espírito de Deus é tudo isso na minha e na sua vida. Agora, é possível que o Espírito de Deus se retire de alguém que por Deus foi escolhido? Sim. Por isso as Escrituras, inclusive no Novo Testamento, diz que nós devemos cuidar para não entristecer o Espírito Santo, não extinguir a ação do Espírito Santo, porque ele tem ciúme de nós. Então cuidemos, para que não sejamos como Saul na atualidade. Saul foi escolhido por Deus, foi ungido, portanto, consagrado e capacitado por Deus para ser rei. Todavia Saul rejeitou o Senhor quando decidiu atentar mais para o que era do seu coração, para o que era do coração do povo, em detrimento ao que era a vontade divina. Isso foi a rejeição de Saul, e essa rejeição se manifesta através de alguns pecados. Um deles é, Deus mandou ele fazer tal coisa e ele fez pela metade. Mas isso é assunto para outra pregação. O fato é que Deus rejeitou o ministério de Saul. Deus rejeitou o serviço de Saul. Deus rejeitou, portanto, Saul. E a evidência disso é que a presença de Deus, do Espírito, se retira de Saul. E ao se retirar a presença do Espírito Santo,
um espírito maligno passa agora a frequentar aquela casa. E aquela casa que eu estou dizendo não é um espaço, um local, estou falando do ser, estou falando de Saul. Um espírito maligno agora tem legalidade, tem abertura e oportunidade para entrar na vida e fazer parte da vida de Saul. E não apenas agir de fora, ele entra e atormenta Saul. Olha que interessante, um homem que antes era tomado pelo Espírito de Deus, possuído pelo Espírito de Deus e usado pelo Espírito de Deus, agora está sendo usado, atormentado pelo espírito maligno. Deixa eu só lembrar aqui aos irmãos que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que o espírito maligno, ou os demônios, Satanás e os seus demônios, eles operam, eles regem, eles governam, eles agem, eles conduzem vidas, as vidas daqueles que não são governadas por Deus, são governadas por demônios. Está escrito, Efésios capítulo 2. O Deus deste século, Satanás e seus demônios, eles governam a humanidade caída, dominada pelo seu pecado. É verdade que o demônio, para governar, para agir nas vidas, ele não necessariamente tem que possuir elas, tem que estar dentro delas. Na maioria das vezes ele nem está dentro da pessoa, ele está de fora, mas ele influencia, e nessa influência ele rege. Todavia, quando alguém se encontra com Jesus e a vida dedica a Jesus, então se cumpre o que João diz. O diabo, ele peca desde o princípio, ele é mentiroso e nele não há verdade. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo, aleluia. Então quando uma vida se rende a Jesus, Jesus entra, por meio do seu Espírito ele entra, ele passa a habitar naquela vida, e quando Jesus entra, o diabo tem que sair. Os demônios são expelidos, porque maior é o que está em nós, como disse João, do que aquele que está no mundo. Maior e mais poderoso, infinitamente mais, é o Espírito de Deus, do que os demônios. Então quando Jesus chega, o capeta sai. Agora é verdade também, que quando o Espírito de Deus sai, o capeta volta. Jesus disse isso, que depois de expelido o demônio, ele fica vagueando, e depois retorna, e se ele encontrar aquela vida que foi liberta, encontrar um espaço ali que não foi preenchido com a presença de Deus, ele volta, e para ele agora resistir mais, e lutar para não sair outra vez, ele traz reforço, ele chama mais 6, é 6 ou é 7? Vocês não estão ligados? E é o estado daquela pessoa que um dia foi liberta pelo Senhor, passou a ser a habitação do Senhor, mas desprezou o Senhor, e desprezando o Senhor também despreza. O Senhor sai e a casa fica arrumada, porque quando ele entra, ele transforma, ele tira, ele muda o estado de bagunça naquela vida para um estado de ordem. Só que quando o demônio chega e vê o espaço vazio, meu irmão, opa, tem trabalho para mim fazer, vou bagunçar tudo de novo.
Então, cuidado. Cuidado para que a sua vida não seja encaminhada para se afastar de Deus, porque se você se afastar de Deus, Ele vai se afastar de você, e se o Espírito de Deus sair de você, um capeta vai voltar, e ele volta com reforço. E se sua vida era difícil antes, ela vai ficar pior depois. Então tome cuidado. E Saul fica atormentado por aquele demônio. E os servos de Saul lhe propõem: meu senhor, nos permita ir em busca de alguém que possa tocar. Versículo de número 16. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então nos permita ir atrás de alguém que toque. Um tocador. E o Saul então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-me aqui. Buscai um homem que toque bem. E aqui nós percebemos, quem está me ouvindo diga amém. Nós observamos, irmãos, o poder da música. E neste caso, porque se trata de buscar alguém que toque bem, alguém que é do povo de Deus, portanto, alguém que seja de Deus. Então, estamos falando de louvor, mas o fato é que a música em si, independente se ela é ou não dedicada a Deus, ela tem um poder. A música tem um poder. Certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas o poder da música, o poder do louvor, o poder aqui, a gente sabe que existe até musicoterapia, a música ela é usada até para curar alguns transtornos, ou auxiliar na cura de alguns transtornos. Aqui está falando do poder da música, o poder espiritual do louvor. Olha que interessante, irmãos. Um espírito maligno, um demônio. E mais na frente, as escrituras afirmam que Davi, ao tocar a sua harpa, o capiroto saía, irmãos. E a alma angustiada encontrava paz, alívio. A música, o louvor tem poder inclusive para afastar a presença maligna, afastar demônios. Agora preste atenção, não era Saul tocando, era Davi tocando. Não era o atormentado louvando a Deus, não ia adiantar. Era um menino cheio de Deus, tocando louvores a Deus, que há um mover de Deus. Então não é qualquer pessoa que é usada no louvor de uma forma espiritual. Pode ser louvado no que pode ser usado no que é secular, os efeitos naturais da música. Mas quando nós falamos de louvor e falamos de espiritual, tem que ser alguém espiritual. Portanto, se alguém espiritual ministra louvores, tocando, cantando, existe um poder de Deus se movendo, fluindo no lugar aonde está sendo ministrado o louvor. Demônios podem ser expelidos. E aí eu lembro
que aconteceu algo semelhante comigo. Tinha terminado o culto, naquele preço, abençoado, né? O pastor tem o costume de passar da hora, mas tudo bem. Tudo bem, viu, irmão? E aí terminou o culto e tal. Aí chegou a irmã, pastor, vamos lá na casa de fulano de tal, porque tem uma pessoa lá endemoniada. Tem umas irmãs que estão lá já há algum tempo e o demônio não sai. Eu me lembro como hoje, a Ingrid já era pequena, o capeta jogou um negócio assim para me deixar atribulado, irmão. Eu não lembro o que a Ingrid foi fazer, mais ou menos, eu sei que a bichinha escorregou, caiu. Ou ela estava sentada, caiu para trás, ou estava andando, caiu. E os irmãos que estavam ali comigo, as irmãs que estavam ali comigo, começaram, ao invés de acolher a criança, começaram a rir. E eu, como um bom pai, eu fiquei chateado. Fiquei indignado. Só que eu vigiei e falei assim, irmãs, vigiem, irmãs. A gente está indo orar para expelir um demônio. E vocês estão me atribulando com essa ação de vocês aí. Então vamos vigiar, irmãs. Né? Contiveram o riso e foi ajudar a criança. E a gente desceu. Quando a gente chegou lá na casa, estavam as irmãs mesmo. E sai, a bichinha já estava cansada, suada. E eu vendo aquilo, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? É lógico, né? Que negócio, sai no nome de Jesus, o capeta sai. Mas naquele dia, eu estava meio cansado, eu disse, Senhor, que tem uns capeta que resistem, viu, irmão? Não é só chegar e sai. Eu acho que aqueles que a gente chega e diz assim, sai, é tipo o samango, ou o soldado. Só que tem uns capitães, tem uns majores, aí é mais resistência, aí tu tem que fazer mais, sai em nome de Jesus, e ora, e tem casos que a gente passa a hora. Às vezes é um bocado, você expulsa a turma, aí aparece outra gangue. Aí eu estava imaginando, né, já estava um pouquinho, já tinha terminado o culto, já estava um pouquinho tarde, meu Deus, se for daquelas, hein, que vai demorar, Senhor, o que é que eu faço? Aí veio aquela inspiração para me cantar um hino. Ei, mano, tem harpa aí, mano? Tem harpa? Tem. Abra aí. Eu não lembro, eu acho que o hino era esse. As pés de hoje em meu coração, o sangue teu, ó meu Jesus, ó meu Senhor. Era alguma coisa sobre o sangue. Meu irmão, quando eu terminei de louvar, as irmãs me ajudaram ali, o capiroto tinha ido embora, irmão. Foi embora. O louvor expulsa demônios. O louvor cantado e ministrado por homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito de Deus, existe uma ação de Deus. E o mesmo louvor ungido que expele demônios, é o louvor ungido que atrai a presença de Deus. Amém? Oh glória! Neste caso aqui, o louvor foi tocado, cantado, para que um espírito maligno se retirasse, mas há passagens bíblicas que diz que quando se louvou, o Espírito de Deus veio. Olha o poder do louvor. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 15, se não me falha a memória, estavam 3 reis em apuros, e eles foram buscar o homem de Deus, no homem de Deus, a palavra de Deus, o homem de Deus chamado Elias, o profeta. E chegando lá, o profeta diz, vocês vieram buscar a palavra do Senhor, então me traga um tocador. Saul diz, me traga alguém que toque bem. O profeta diz, me traga alguém que toque, um tocador, alguém que cante ao Senhor, alguém que ministre louvores a Deus. E no versículo 15 diz que quando
tocador tocava, o Espírito de Deus veio. O Espírito de Deus vem, o Espírito de Deus se manifesta, o Espírito de Deus se faz presente, o Espírito de Deus opera onde há louvores ao verdadeiro Deus, onde há canções, onde há adoração, onde há cânticos que celebrem a grandeza, a majestade, o poderio desse Deus poderoso. O Espírito de Deus se move. Onde há adoradores adorando, o adorado se manifesta, irmãos. Então o que nós podemos esperar quando nós começamos a louvar a Deus, nós, o seu povo, o que nós podemos esperar, e é certo que se manifesta, é a presença de Deus. O Espírito de Deus veio, aleluia. O Espírito de Deus vem quando há adoração. O Espírito de Deus se move no meio dos louvores. Por isso nós precisamos atentar mais para a adoração. Agora, aproveitando a oportunidade, em 2 Reis capítulo 20, versículo de número 14, se não me falha a memória, diz que, o versículo 13 diz que o povo estava diante do Senhor. O povo estava fazendo o quê? O povo estava buscando a presença de Deus, buscando com orações e jejuns. Enquanto eles buscavam, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio. Aleluia. Portanto, o Espírito de Deus se manifesta aonde há adoração. O Espírito de Deus se manifesta aonde há oração, aonde há busca, aonde há jejum. O Espírito de Deus se manifesta. Ele manifesta a sua presença e o seu poder. No livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 44, se não me falha a memória, diz que Pedro ainda estava transmitindo a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Ele não havia ainda nem concluído a mensagem, quando o Espírito de Deus se derramou sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. O Espírito de Deus também se manifesta aonde existe um povo ouvindo a palavra, onde existe um pregador anunciando a mensagem. Portanto, nada impede de que o Espírito de Deus nesta noite caia sobre nós com o seu poder. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1 do livro de Atos: estavam todos reunidos no mesmo lugar, semelhante a nós, quando de repente veio do céu. Veio da onde? Do céu, um som como de um vento veementemente impetuoso, que encheu aquele lugar, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Aleluia. E então o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, veio aonde estava um povo reunido no nome de Jesus. Por que eu falei isso? Porque nós devemos criar expectativa todas as vezes que nos reunirmos para oração, como em Crônicas, em adoração, como lá em Reis, na pregação do Evangelho, como em Atos capítulo 10, ou em oração, reunião de comunhão, como em Atos capítulo 2, nós devemos ter essa expectativa, esse anseio, porque nós estamos provocando a vinda do Espírito Santo com poder, porque Ele já habita em nós. Uma coisa é quando Ele habita em nós, outra coisa é quando Ele se manifesta com poder. Nós devemos esperar o derramar do Espírito, a vinda do Espírito de uma forma poderosa, para encher as nossas vidas. Nós devemos provocar isso com a nossa adoração. Nós devemos provocar esta vinda poderosa do Espírito com a nossa oração. Nós devemos provocar isto com a transmissão do Evangelho. Portanto, nós podemos esperar que ao pregar a palavra de Deus, pessoalmente, para uma pessoa ou várias, seja em casa, seja na rua, nós devemos esperar que o Espírito de Deus se derrame, venha convencer, venha converter, venha salvar vidas.
Nesse ponto eu quero destacar isso, que o Espírito de Deus vem. Ele vem através dos louvores. O mesmo capeta que sai e fica longe, dá espaço para que o Espírito de Deus preencha. Preenche o vazio que ninguém e nada pode preencher. E aí chega alguém para Saul e diz: olha, eu conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. As Escrituras dizem que nós não devemos nos louvar a nós mesmos, deixe que outro fale bem de nós. E é isso que eu vejo se cumprindo aqui. Davi, é muito provável que Davi não tivesse noção da fama dele. Talvez pela sua juventude, talvez pelo seu tipo de trabalho, porque o trabalho que ele exercia era um dos menos valorizados naquele tempo, de pastorear. Talvez ele não tivesse a noção do quanto e de como ele era conhecido. Como eu disse, por causa da sua juventude e também pelo seu trabalho, ele passava muito tempo isolado do convívio social para estar com o rebanho no campo. Num trabalho que não era tão bem visto, valorizado. Ele não tinha noção da sua boa fama, de como ele era conhecido. E aqui eu quero trazer uma mensagem para você, que por fazer algo que é simples, que não está em destaque, que não está no rol da fama, que não tem incidido, que não está incidindo sobre o que você faz, holofotes potentes como esse, talvez você não perceba o quanto e como você é conhecido. Talvez você não acredite o quanto você tem de crédito. Mas eu quero te dizer que antes de ser conhecido na terra, o mais importante é que se você faz um bom trabalho para Deus, por menor e mais simples que ele pareça ser entre os homens, ele está sendo visto nos céus. Você está sendo conhecido e reconhecido, primeiramente, o mais importante, nos céus. E talvez você não saiba o quanto você é conhecido na presença de Deus. Porque talvez até você não perceba o valor que tem o trabalho que você faz para Deus. Mas enquanto Davi não sabia, alguém testemunhava dele. Conheço um filho de Jessé, que sabe tocar bem, que é forte, que é valente, que é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o principal, o Senhor é com ele. Eu conheço alguém, aleluia. Talvez você não saiba, mas tem alguém falando bem de você. Tem alguém que está te olhando. Tem alguém que está vendo o seu testemunho. E se você tem dado um bom testemunho de cristão, meu irmão, se você tem feito a obra de Deus com afinco, repito, por mais simples que ela pareça ser, tem alguém que está olhando para você, tem alguém que te admira, tem alguém que está se inspirando em você, tem alguém que está dizendo acerca de você: eu conheço um varão, eu conheço uma varoa.
que Deus é com ela, que Deus é com ele, que é corajoso, que é trabalhador, que é dedicado, aleluia! Agora deixa eu te dizer aqui, e é provável que a gente fique nesse ponto aqui. Nessa tradução, no versículo 18 diz, respondeu um dos moços, vi um filho de Jessé, o belemita. Deixa eu ver em outra tradução aqui. Perdão. Capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Preste atenção na palavra belemita. O belemita. O belemita identifica a cidade a qual Davi pertencia. O pai de Davi, portanto, Davi também. Também identifica a tribo a qual Davi fazia parte. Os belemitas eram pertencentes à tribo de Judá. Quem está me ouvindo, diga amém. Portanto, Davi, antes que se fale que Davi sabia tocar bem, que Davi era corajoso, era forte, homem de guerra, se diz acerca de Davi, ele é filho de Jessé, o belemita, portanto ele também é belemita. Ele pertence a uma tribo. Davi pertencia a uma tribo. Que interessante, Deus, ao instituir, criar aquela nação de Israel, ele criou a partir dos patriarcas, e cada patriarca gerou uma tribo, e as tribos unidas formavam uma nação, a nação de Israel, 12 tribos, uma nação. É interessante como Deus forma aquela nação a partir de tribos, dando a ideia de pertencimento. Davi pertencia a uma tribo. Tinha 12 tribos. Alguém poderia ser da tribo de Dan, ou da tribo de Issacar, Zebulon. Tribos diferentes, mas que constituíam a mesma nação. Portanto, mesmo sendo de outra tribo, pertencia ao mesmo povo. Logo, também se não pertencesse a uma das tribos, era um estrangeiro, era alguém de fora, não pertencente àquele povo. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo homem de Deus e mulher de Deus tem que ter esse sentimento de pertencimento a uma tribo. Hoje em dia, não é tribo de Judá, tribo de Zebulon, tribo de nada, não, hoje em dia é a igreja. É a igreja batista, é a igreja Assembleia de Deus. São várias denominações, por que não dizer várias tribos, mas esse povo pertence a um só povo, o povo de Deus, a igreja. Mas é importante que cada um tenha esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma tribo, eu pertenço a uma igreja, eu faço parte dela, eu estou ligado a uma igreja. A identidade daquela igreja é minha identidade. Eu tenho raízes, eu estou firmado em um lugar. Se eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte da igreja. Portanto, eu pertenço a uma comunidade. Antes de falar, ele era forte, ele era valente, ele tocava bem. Se falou, ele pertence a um povo. Ele tem raízes, ele tem lugar de nascimento, ele tem lugar onde cresceu, amadureceu,
Ele tem um lugar onde ele serve, onde ele adora. E por mais que ele saia daquele lugar, mas ele não vai deixar de ser um belemita, alguém de Judá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, irmãos, nós devemos ser como uma árvore bem plantada, que desenvolve as suas raízes, que está firmada num lugar. Porque uma árvore bem plantada e com raízes bem firmadas é uma árvore que vai estar pronta, para vencer as tempestades dos maus tempos. 2, é uma árvore que vai ter potencial para produzir aquilo para qual ela foi gerada. Frutos. Uma árvore que não está enraizada, ela não tem condições de produzir frutos. Uma árvore que não está enraizada, ela não tem condições de vencer as intempéries da vida. Ou seja, quando alguém não está enraizado num lugar, não está enraizado numa comunidade, ela não consegue vencer as dificuldades da caminhada cristã. O vento forte arranca ela e leva para onde quer. E esse vento forte não é do Espírito, é das dificuldades da vida. Quanto ao exemplo de árvore que se firma, o exemplo é justamente o contrário, ela tem que se firmar, é a do carvalho. Conta-se que os botânicos, quando querem conhecer o lugar, como é o tempo naquele lugar, eles olham para o carvalho, porque o carvalho é uma árvore que ela resiste às tempestades, aos ventos fortes. Cada tempestade que ela passa, mais forte ela se torna. Por quê? Porque ela aprofunda as suas raízes e enlarguece o seu caule. Cada tempestade que o carvalho passa, ele se torna mais forte. Porque aprofunda as suas raízes. Ou seja, um crente que tem raízes profundas no lugar, ele é mais forte. Ele resiste melhor. E segundo, uma árvore bem plantada. Eu lembro que eu tive um tempo, irmãos, que eu queria cuidar de plantas. Eu quase me diagnostico, dou a mim mesmo o diagnóstico de, é o TDAH, né, que tem o hiperfoco. Só que no meu caso era estresse. No estresse eu focava em alguma coisa para aliviar, e teve o tempo dos relógios, teve o tempo das plantas, teve o tempo dos investimentos, e aí tudo é por tempo. Então assim, para me desestressar, eu sou levado. Aí eu foco nessas coisas e fico aliviado, né? Então teve um tempo das plantas, irmão, aí quando é o tempo dessas coisas, eu começo a assistir vídeo, estudar, e é foco. Aí cada planta que eu queria cuidar, eu estudava sobre ela, e cada uma tem um jeito. Mas na maioria delas, uma coisa é fato. Plantas que eu escolhia para dar flores, no caso, né? Não tinha espaço, árvore frutífera, então flores. Fato. Ela tem que ser bem plantada para desenvolver as suas raízes, e a partir das raízes desenvolvidas é que ela vai desenvolver
as suas folhas e vai dar as flores. Tem que desenvolver as raízes. Uma árvore frutífera, ela não vai dar fruto se primeiro ela não tiver com as suas raízes bem aprofundadas num lugar. Sabe qual é a questão aqui? É que o dar ou não fruto não é uma opção para o cristão. Quando há analogia da árvore, sempre é dito que a árvore tem que dar frutos. Porque se ela dá maus frutos, ela é cortada. E se ela também não dá frutos, ela é cortada. Então, qual é a árvore que permanece? A árvore que dá frutos. Mateus capítulo 3, João aparece, a sua mensagem, ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então o salvo é chamado para dar frutos, e frutos bons, porque se der frutos maus, vai ser cortado, e o fogo está esperando. Agora também é verdade, que a árvore que não der frutos, ela também é cortada. Lembra da parábola da figueira? Tem a parábola da figueira dita por Lucas e tem a figueira que murchou, descrito por Marcos e descrito por Mateus. Marcos 14, se não falha a memória, Jesus passa pela figueira, ela está cheia de folhas e Jesus está com fome e vai atrás do fruto. Cadê o fruto? Não tem fruto. Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. A figueira murchou. Por que murchou a figueira? Porque a figueira foi feita para dar frutos. E quando Deus chega para encontrar fruto na figueira e só tem folhas, ela não está cumprindo com o propósito pela qual ela foi criada. Então ela não presta. Quem sabe sobre a figueira sabe que quando ela tem folhas, ela tem frutos. E aquela figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira. E ali está uma lição. Que nós, juntando com a parábola da figueira no meio da vinha, é que nós, irmãos, nós fomos chamados para dar frutos. Jesus disse isso. João capítulo 15, versículo 16, se não me falha a memória, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele lhe conceda. Não foram vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi vocês, escolhi para que vocês deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. Deus nos escolheu e espera encontrar em nós aquilo para a qual nós fomos escolhidos, dar frutos. Você tem dado frutos? Você está enraizado num lugar? Tu tem raízes profundas no lugar? Então você já é para estar dando fruto, meu irmão. Agora, se você não dá frutos porque as tuas raízes são pequenas, porque você vive sendo tirado de um canto, colocado no outro, você se tira de um canto e se coloca no outro, tem algo errado com você. Como assim você não tem no coração uma identidade que te identifique com uma comunidade? Como assim? Ou será que você está que nem aquele povo? Rapaz, eu sou de Jesus, meu irmão. Então, se eu sou de Jesus, eu sou de todas. Eu sou da onde eu quiser ir. Eu sou da onde eu tiver vontade de estar. Eu sou da onde eu me sentir bem. Se o se é sempre você quiser, você se sentir, então não é Deus o Senhor da sua vida, é você o Senhor de você mesmo. Não é onde eu me sinto bem, é onde Deus quer que eu esteja.
Não é onde eu quero ir, é onde o Espírito de Deus me leva. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele me capacita e me usa para que eu faça. Não sou eu, é Ele em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e me salvou. Que história é essa? Antes daquele moço que ninguém sabe o nome, dizer que Davi era forte, sabia tocar bem, era valente, ele disse, ele é um belemita. Ele é alguém que tem uma identificação, tem uma identidade, ele pertence, ele faz parte, ele é de alguma tribo. Acerca de você. E tem gente que manga, né, daquele negócio. Passa aqueles vídeos inspirados, pessoa dando testemunho. Aí termina o testemunho, a pessoa diz, eu sou a universal. Aí tem gente que manga. Não, ali é sentimento de pertencimento. É orgulho de dizer de onde é. De onde faz parte. De onde nasceu. De onde foi educado. Onde cresceu, onde está sendo alimentado. Será que se pode dizer acerca de você, eu sou a manancial? A glória. E o que eu estou fazendo era algo que era ensinado antigamente. Eu só estou trazendo para, vou dizer assim, mais aprofundamento. Porque antigamente nos ensinava a ter orgulho. Orgulho de dizer, eu sou crente. Porque tem aqueles crentes que a gente tem que voltar a ser, que fazia questão, sabe, de, eu sou crente. Ele fazia questão, só que para ele não chegar dizendo, eu sou crente, ele chegava com a mensagem do evangelho, testemunhando, pregando. Quando via alguma coisa errada, que queriam botar ele no meio e fazer questão de dizer não, que era para esperar a pessoa dizer assim, rapaz, tu é crente? Aí ele encheu, sabe, a boca assim, sou pela graça de Deus. Era ensinado isso antigamente, irmão. E a gente mandava a ripa nos crentes 007, os crentes secretos, aqueles que passa nos cantos, e passa bem desapercebido, ninguém nem percebe que ele é crente. Eu metia a ripa nesse tipo de crente, que tinha vergonha de dizer que pertencia a Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter orgulho de dizer, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou salvo pela graça de Deus. Mas também tem que ter orgulho de dizer, eu pertenço a um povo, eu pertenço a uma tribo, eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço à igreja, eu pertenço à igreja manancial. Oh, aleluia! Está entendendo? Porque quando a gente tem orgulho de algo, a gente defende. A gente contribui para que aquilo cresça, desenvolva, aconteça. Agora, quando a gente não tem sentimento de pertencimento, quando a gente não tem esse orgulho, a gente tende a não se envolver, não se importar, não se misturar. Eu conheço um filho de Jessé o belemita, eu conheço alguém que é da tribo de Judá, eu conheço, e ele é da tribo de Judá, um belemita, e olha, ele é cheio de Deus, viu? Então antes de passar por aquelas virtudes, vamos pertencer a um lugar, e ter orgulho de pertencer, porque se eu tenho orgulho, eu vou me envolver. Eu quero ficar hoje nesse ponto.
Eu quero te chamar, crente, para você que pertence a um povo, primeiramente, ao povo de Deus, e neste povo você faz parte de uma tribo, de uma comunidade, você cria raízes, aprofundar as suas raízes, olhar para a comunidade a qual você faz parte, você se orgulhar dela, você se interessar por ela, você se importar com aquilo que foi dado à comunidade a qual você faz parte para realizar, você se envolver, você, a partir desse enraizamento, você produzir frutos nessa comunidade. Deus te deu dons, ou um dom, para você frutificar na comunidade a qual você faz parte, irmão. A comunidade a qual você faz parte, a igreja a qual você faz parte, a tribo a qual você faz parte, ela tem um espaço para serviço que é seu, que está reservado para você fazer. Possa ser que você esteja na fase de preparação, de treinamento, mas que seja, pelo menos em treinamento você está enraizando, mas você tem um propósito de contribuir para que essa tribo, ela seja uma tribo forte, seja uma tribo abençoada, seja uma tribo usada por Deus, uma tribo cheia da graça de Deus. O que não pode é você ser alguém que frequenta, que age como um estrangeiro, ou como um visitante. Uma coisa é a minha família, nós temos os nossos papéis definidos no nosso lar. Outra coisa é quando chega um visitante. Um visitante tem um papel dele, sabendo o que é para aquele momento, e ele vai embora. Não seja um visitante na comunidade que te acolheu, no lugar onde você foi alcançado pela graça, onde Deus usou o pregador, o pastor, sei lá quem foi, e você foi atingido pela graça de Deus. Não seja alguém que vai só receber, vai comer dos frutos dessa comunidade, seja alguém que vai comer desses frutos, mas também vai dar frutos para que os teus irmãos comam, se fortaleçam, ou seja, faça a tua parte. Dê a tua contribuição. Pastor, eu não sei o que fazer. Me procura depois do culto, que tem um bocado de coisa que dá para você fazer aqui. Talvez não seja você ser o campeão de Israel, como Davi se tornou. Talvez seja você ser entregador de marmita, como um dia ele foi. Ser um simples tocador. Mas o importante é que você seja para Deus, seja no povo de Deus. Irmão, o jardim mais bonito que existe, por mais que os outros tenham mais flores, sejam mais arrumados, mais bem organizados, mas o jardim mais bonito que existe, é aquele jardim que Deus te colocou para estar. O que é que o pastor está querendo dizer com isso? Irmão, não fique olhando para outras denominações, outras tribos, e fique, eu queria ir para lá, eu queria ir para lá, se eu pudesse, eu queria ser de lá. Ah, minha igreja, essa misericórdia, não tem isso, não tem aquilo outro.
Talvez porque Deus não quer que essa igreja que você está tenha essas coisas. Talvez Deus não escolheu para que essa igreja que você está seja usado por Ele nessa direção, nesta obra, desta maneira. Talvez porque a igreja que você está, Deus a quer assim, simples, humilde. Não quer uma mega igreja. Não quer uma igreja com tantos recursos. E eu não estou criticando a igreja que é mega, que tem tantos recursos, não, porque eu acredito que tem igrejas que são megas e tem grandes recursos, e foi Deus. Só que o Deus que escolheu usar essas megas com tantos recursos, é o Deus que escolheu também usar as pequenas, as micros, com quase nenhum recurso. É o mesmo Deus. E o Deus opera nas megas, opera nas micros. Deus salva lá, Deus salva aqui. Qual é o importante? É estar, é se enraizar, é frutificar onde Deus me colocou. O melhor lugar para estar. Não é aonde eu quero estar, é onde Ele quer que eu esteja. Eu vou me sentir bem aonde Deus me colocou. Aleluia! Eu vou fluir aonde Deus me colocou. Amém? Oh, glória a Deus. Você foi chamado para dar frutos. E se você der maus frutos, você vai ser cortado. Se você não der frutos, você também vai ser cortado. Deus não gera árvore sem ser frutífera. Aleluia! A seiva que corre em nós nos capacita a dar frutos e frutos abundantes. É a seiva do poder do Espírito Santo. Deus não gerou árvore infrutífera. Então, dê fruto.